Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nomeação de polígonos, beleza? Acompanhem comigo. Então, nós vimos lá na aula anterior que nós temos o que nós chamamos de linhas poligonais, certo? E elas são classificadas de acordo com algumas características, certo? Então, por exemplo, a primeira imagem aí, ela é classificada como? Ela é uma linha simples e aberta. Quando ela é simples, pessoal? Quando os segmentos de retas que formam essa linha poligonal, eles não se cruzam, não passam um por cima do outro. Ela é aberta quando nós temos uma abertura, certo? Então ela é classificada como simples e aberta. Já a segunda figura, em azul, nós temos segmentos de retas que se cruzam, certo? Então ela é classificada como não simples. E essas linhas poligonais, elas se fecham, então elas são classificadas como não simples e fechadas, ok? A terceira figura, pessoal, é essa seta apontada para a direita, em vermelho, nós temos o quê? Ela é simples ou não simples? Ela é classificada como simples, porque os segmentos não se cruzam, não passam um por cima do outro, certo? É simples. Ela é aberta ou fechada? Observe que nós não temos nenhuma abertura na figura. Nós não temos segmentos de linhas soltas, né? Então ela é fechada. Então ela é simples e fechada. É justamente isso que caracteriza um polígono, certo? Ele é um polígono quando nós temos linhas simples e fechadas. E os segmentos que formam essas linhas, né, esse polígono é chamado de lado, né? Beleza. A quarta figura, nós temos o que em amarelo, ela é simples ou não simples? Ela temos segmentos de retas que passam um por cima do outro, certo? Então ela é não simples. Ela é aberta ou fechada? Ela é aberta, não é? Porque nós temos linhas que não se fecham, certo? Então ela é não simples e aberta, ok? Continuando, então, nós falamos também na aula anterior que os polígonos, pessoal, eles possuem alguns elementos, algumas características, certo? Então nós temos o que? Os lados, as linhas que formam o polígono A, beleza? São chamadas de lado. O encontro desses lados nós chamamos de vértice, certo? Ou seja, as pontas do polígono a gente chama de vértice, certo? Todo polígono, pessoal, nós temos o quê? Os ângulos internos que estão dentro do polígono. E fazendo o prolongamento dos lados, nós vamos ter também o quê? Os ângulos externos, beleza? Muito bem. E nós também, um outro elemento aí, é que se eu ligar um vértice a um outro vértice oposto, nós temos um segmento que está dentro do polígono e que se chama diagonal, beleza? Muito bem. Lembrando que para ser diagonal tem que ser vértice oposto. Não pode ser vértice na lateral, consecutivo, porque senão isso não é diagonal, é lado, ok? Muito bem. A inspiração para muitos artistas, pessoal, realizarem seus trabalhos pode ocorrer de várias maneiras. Alguns deles utilizam em suas obras figuras geométricas. Então observe aqui alguns dois quadros de dois artistas, de Pablo Picasso e outro de Tom Vogue, em que eles utilizam, pessoal, figuras geométricas para compor, né, as suas obras. E observe aí, a gente tem uma composição, não é? Nós temos triângulos, quadrados, né, trapézios, né, retângulos, né? Então eles utilizam, a arte também utiliza essas figuras geométricas para compor essas suas obras, certo? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, os polígonos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Então, observe aqui uma tabelinha em que mostra, né, alguns polígonos e o número de lados e o seu nome, né? Então, o primeiro polígono que nós temos aí é o triângulo. Então, toda figura, né, todo polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo, certo? Agora, um polígono que tem 4 lados, esse polígono é chamado de quadrilátero. Aí lembra que a gente já falou em outras aulas que os quadriláteros são várias figuras, né? Nós temos o quadrado, que tem 4 lados, é um conjunto, né? É retângulos, né? Trapézios, certo?
Então, essas figuras são chamadas de quadriláteros, que tem 4 lados. Pentágono, penta de 5. Então, são polígonos que possuem 5 lados, ok? Hexágono é uma figura que tem 6 lados. Heptágono, 7 lados, ok? Octógono é uma figura que possui 8 lados. Decágono, que possui 10 lados, certo? E por aí vai. Na próxima figura, nós vamos ter também uma tabelinha que mostra um pouquinho dessa nomenclatura, certo? 11 lados, pessoal, é um decágono. 12 lados. Um polígono que tem 12 lados é chamado de dodecágono, que tem 20 lados, icoságono. 30 lados, triacontágono. 40 lados, tetracontágono. 50, pentacontágono. Então, 60 lados é hexacontágono e 100 hectágono. Então, observe aqui na próxima imagem, pessoal, que nós temos alguns polígonos, certo? Observe aí, ó, nós temos um triângulo, 3 lados, né? Um quadrado, 4 lados, um pentágono, 5 lados, um hexágono, 6 lados. E observe que a partir do momento que começam a aumentar o número de lados, pessoal, nós temos o quê? Que esses polígonos vão se aproximar de um círculo, certo? Muito bem. Então, se tem um polígono com infinitos lados, nós vamos se aproximar de um círculo, ok? Muito bem. Então, pessoal, ó, nossos polígonos eles podem ser classificados de duas formas. Os polígonos eles podem ser convexos. Nós também temos os polígonos não convexos. Quando é um e quando é outro? Nós vamos ver agora. Então, ó, os polígonos, então, cada polígono a seguir ele é convexo, pois todo segmento de reta cujas extremidades estão no interior desse polígono tem todos os seus pontos no interior dele. Então, ó, o que é isso, professor? Então, ó, se tu escolhe 2 pontos dentro desse polígono, certo? E tu traça uma linha reta entre esses 2 pontos, esse segmento, todo ele tem que estar dentro, incluído no polígono. Então, se isso acontece, não tem nenhum que é fora, que é diferente, né? Nesse caso, ele é chamado de polígono convexo. Agora, se acontecer o contrário, ó, vamos ver aqui na próxima imagem. Ó. Cada polígono a seguir ele é não convexo. Por quê? Pois existe pelo menos um segmento de reta cujas extremidades estão no interior desse polígono, sem que todos os seus pontos estejam no interior dele. Como assim, professor? Observem aqui a imagem. Ó. Nós escolhemos 2 pontos dentro desse polígono, traçamos um segmento de reta, só que o que acontece? Parte desse segmento de reta não está dentro desse polígono, na parte interna, na região interna. Então, o que acontece? Ele é classificado como não convexo. Como é que eu posso distinguir? Tem essa forma, ou se tiver, eu posso dizer como uma ponta para dentro, né? Apontada para dentro. Então, ele será não convexo, certo? Muito bem. Então, ó, nós também temos aqui, pessoal, os polígonos regulares, né? Então, observe os polígonos abaixo. Então, os polígonos, né? Nós temos aqui uma figura com 4 lados, quadrilátero, né? E ao lado uma figura com 3 lados, um triângulo, certo? Agora, observe aí, ó. Em cada um desses polígonos, todos os lados têm a mesma medida de comprimento e todos os ângulos internos possuem a mesma medida. Dizemos, então, que esse polígono são regulares. Então, se eu tenho um polígono que o número de lados, né, tem o mesmo comprimento, os ângulos internos têm a mesma medida, né, nós dizemos que esses polígonos eles são regulares, ou seja, né, temos algumas medidas iguais, certo? Muito bem. Aqui, observem aqui, pessoal. Nós temos aqui 2 polígonos. Os 2 são chamados de pentágonos, certo? Figuras que possuem 5 lados. Só que qual a diferença entre um e o outro? Nós temos um polígono que ele é regular, né? Os lados têm o mesmo comprimento, né? Inclusive os ângulos têm a mesma medida, os ângulos internos. E ao lado nós temos um polígono irregular. Os lados têm tamanhos diferentes. Inclusive os seus ângulos também vão ter tamanhos diferentes, aberturas diferentes. Então,
aí a gente vai ter o polígono regular e irregular, beleza? Muito bem. Então, nós vimos, pessoal, nesta aula, a nomeação dos polígonos, né? De acordo com a quantidade de lados que esse polígono tem, certo? Nós vimos também que os polígonos eles são classificados em convexos e não convexos, certo? E também nós vimos que nós temos os polígonos regulares e os irregulares, né? Os regulares, quando nós temos medidas, os lados têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, os ângulos internos têm a mesma abertura, e os irregulares isso não acontece. Os lados são de tamanhos diferentes, inclusive os ângulos também têm aberturas diferentes, certo? Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!